Ah! Inocente noiva desmascara amante em um casamento tenso e cheio de paixão. Isabela estava deslumbrante. O vestido de noiva, com rendas e um véu longo, brilhava sob o sol radiante da ilha tropical. Aonde quer que olhasse, as palmeiras dançavam ao vento, e o som das ondas, quebrando nas pedras, criava um cenário perfeito de conto de fadas. Mas ao invés da alegria que deveria ser, seu coração pulsava com uma incerteza angustiante. Era um casamento de sonho, mas algo estava errado. Muito errado. E ela sentia isso no fundo do estômago. Rafael, seu noivo, tão bonito e carismático, estava cercado por amigos e familiares, todos em alta, rindo e brindando. Mas, de repente, ela viu Clara, sua melhor amiga e madrinha, com os braços ao redor de Rafael, rindo com ele de um jeito que fez um nó se formar em sua garganta. A atitude dela exalava uma intimidade que Isabela nunca quis reconhecer. Ela forçou um sorriso, mas a sensação de deslocamento não a abandonava. Isabela se afasta. O que estava acontecendo? A conexão entre Rafael e Clara era palpável. Um estremecer de desconfiança a fazia perguntar se, no fundo, conhecia realmente suas duas pessoas mais próximas. Determinação tomou conta dela. Uma conversa, um confronto dava conta das suas dúvidas. Ela se dirigiu a Clara, que a cumprimentou com seu sorriso radiante. Mas Isabela viu algo por trás da fachada. Uma sombra de culpa, o aperto no peito, se tornou quase insuportável. O que ela descobriria ali poderia mudar tudo. A festa continuou enquanto Isabela lutava contra as emoções. E então, como se o universo tivesse conspirado, um grupo de convidados exibiu uma nota anônima que rodou pela festa. O que estava escrito ali? A multidão parou e olhou, a tensão respirando em cada um deles. O silêncio se instalou e Isabela sabia que uma bomba prestes a explodir estava ali, no ar. Isabela, você precisa ver isso. Uma amiga gritou, apontando para a nota. A festa inteira se virou, os rostos de espanto a cercando e, de repente, Isabela se viu no centro do furacão. Ela leu a nota e suas mãos tremeram. Ela não queria acreditar no que via. Rafael e Clara estavam envolvidos em algo secreto, algo que ela nem quis imaginar. Seu coração disparou e a confusão tomou conta de sua mente. Enquanto olhares se voltavam para ela, Isabela percebeu que havia escuridão escondida nas relações que considerava tão inquebráveis. A bravura dela estava prestes a ser testada. Seria ela que desmascararia a traição diante de todos? Ou seria capaz de perdoar o homem que amava? Clara, com sua aura de perfeição, escondia um segredo ainda mais profundo que poderia arruinar tudo. O peso da escolha estava inegavelmente presente. E apenas um instante antes de tomar a decisão, uma nova revelação balançou o chão que a sustentava. O que era esse segredo que Clara ainda escondia? Isabela congelou seus pensamentos. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela congelou, as emoções se entrelaçando em um turbilhão de dúvidas. O que era aquele segredo que poderia arruinar tudo? Clara, com seu sorriso encantador, parecia tão distante agora.
O murmúrio da multidão trespassava suas orelhas como um burburinho distante, e o peso da nota ainda estava em suas mãos trêmulas. Ela olhou novamente para Rafael e Clara, e um frio percorreu sua espinha. O que mais poderia estar oculto no fundo do seu coração? Antes que pudesse processar, uma explosão de som irrompeu. Um grito cortante que fez o mundo ao seu redor parar por um segundo. Isabela! O grito foi de uma voz familiar, mas distorcida pela tensão. Era a mãe de Rafael, correndo em sua direção, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele não pode se casar. Você precisa saber a verdade. A massa de convidados virou-se rapidamente, com olhares de choque e curiosidade se espalhando. Isabela, gelada, estava paralisada, o nó na garganta se apertando. O que você está dizendo? A voz dela saiu quase como um sussurro. É sobre seu pai. A mulher pegou a mão de Isabela, seu toque tremendo. Há anos, ele teve um caso com uma mulher que não era sua mãe. Clara, ela estava envolvida. Está aqui, neste casamento. Ela é a filha do seu pai, Isabela. Silêncio absoluto. O ar parecia espesso e carregado de pesadelos. Todos ao redor estavam em estado de choque. Isabela piscou, tentando processar as palavras, mas a dor explodiu em seu peito como um relâmpago. Clara, a filha do seu pai? Era impossível. O que isso significava para ela? Para sua mãe, um peso crushante sufocou suas esperanças. Ela olhou para Clara, que parecia ter perdido a cor. A expressão dela não era de inocência, mas de terror absoluto. Havia um momento em que o mundo parecia ser uma fábula, e agora tudo se transformava em uma tragédia. Pessoas começaram a sussurrar. O calor do julgamento era palpável, e Isabela sabia que o escândalo tinha apenas começado. Não, isso não faz sentido! Isabela gritou, sua voz cortante e desesperada. O alvoroço ao redor aumentou e os murmúrios se intensificaram. Olhares de desaprovação, compaixão e curiosidade sentavam-se sobre seus ombros, como um manto pesado. Você não pode acreditar, mãe! Clara sempre esteve ao meu lado. Isabela estava em choque, sua mão trepidando enquanto ela apontava para a amiga. Diga que não é verdade. Clara parecia desmoronar, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Isabela, eu não sabia. Eu juro, eu nunca soube. A confissão soou tão desesperada, tão cheia de dor. Mas Isabela não sabia se poderia acreditar. O chão sob seus pés começou a parecer instável. O que seria da amizade delas? E seu relacionamento com Rafael? Tudo estava mudando em um instante. Ela se virou para Rafael. Ele estava paralisado, seus olhos vagamente confusos, piscando como se tentasse entender o que estava acontecendo. Uma sombra de traição passava por seu rosto. O que ele sabia? Ele estava no meio dessa confusão, e o peso dessa nova verdade tornava tudo ainda mais pesado. Antes que alguém pudesse falar, um novo grito se ouviu. Olha! Uma das convidadas, com uma expressão horrorizada, apontou para o mar. Olhem para a água! As ondas estavam se agitando violentamente. Um barco à deriva. E antes que Isabela pudesse entender, um corpo apareceu na superfície. O caos instaurado foi suficiente para que a atmosfera da festa mudasse drasticamente. O que mais estava prestes a ser revelado neste casamento que rapidamente se transformava em um pesadelo? Isabela olhou atenta, seu coração batendo descompassado.
O que está acontecendo? Ela girou a cabeça para Rafael e Clara, mas suas respostas foram cobradas pela urgência do momento. O que mais estava escondido? Que segredos mortais estavam prestes a vir à tona? O casamento que prometia ser um sonho estava, na verdade, se transformando em um pesadelo. E agora, a verdadeira natureza de cada um deles estava prestes a ser exposta. Isabela olhou para o mar agitado, seu coração pulando no peito, como se quisesse escapar. A multidão estava em frenesi, sem saber o que fazer. Um corpo flutuava na água e o pânico começou a espalhar-se. O que está acontecendo? Ela repetiu, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Rafael ainda estava paralisado, mas Clara, com os olhos aflitos, parecia pronta para entrar em ação. Vamos até lá! Ela gritou, puxando Rafael pela mão, mas Isabela não conseguia se mover. A cena era surreal, como um pesadelo sem fim. O corpo estava se aproximando da praia, e quando as ondas o arremessaram para a areia, um grito ecoou pelo ar. Isso não poderia ser verdade. O rosto da vítima ficou revelado, e com isso a atmosfera pesada se tornou insuportável. Era um homem, mas não qualquer homem. Era Eduardo, o pai de Isabela. O choque atravessou-a como um raio. Ele estava ali, inerte, com os olhos fechados e uma expressão pacífica que contrastava com o caos ao seu redor. Pai! O grito dela saiu rasgado. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, misturando-se com a dúvida e o desespero. O que ele estava fazendo ali? E por que isso estava acontecendo no dia do seu casamento? A multidão se afastou em choque, alguns convidando paramédicos, outros apenas murmurando. O caos se disfarçava de um luto equivocado, e o pânico começou a tomar conta da festa. Isabela mal podia respirar. O casamento tinha se transformado em uma cena de crime. Isabela! Clara começou, mas Isabela interrompeu. Cala a boca, não fale comigo! A raiva pulsava em suas veias, e a dor era insuportável. Como Clara poderia se preocupar com ela agora? Seu pai estava ali, estirado na areia, enquanto a vida dela desmoronava. Rafael, tentando manter a calma, disse, vamos chamar ajuda, não pode acabar assim. O olhar dele estava carregado de uma confusão intensa, mas Isabela não conseguia ouvir. O mundo parecia ter parado. Uma onda de lembranças a invadiu. Momentos felizes com seu pai, contos de fadas que nunca seriam contados. Ele não pode estar morto. Um completo desconhecido que estava apenas entre os convidados, disse a Isabela. Uma mulher do grupo começou a chorar. E isso fez com que os murmúrios voltassem. O clima mudara quase como se todos reconhecessem que a partir daquele momento tudo estava mudando. Mas antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, uma sirene soou ao longe. Os paramédicos chegaram rapidamente. Isabela tentou avançar, mas uma mão a segurou. Era a mãe de Rafael, o rosto pálido. Isabela, você precisa saber algo. Não é só isso. A verdade está a caminho de você. E vai doer. A mulher piscou, como se tivesse num filme, e uma parte de Isabela desejou que isso fosse apenas uma cena passageira, um pesadelo do qual ela poderia acordar. Mas não era. Sobre o casamento, sua mãe e minha relação com seu pai. A mulher gaguejou, e o coração de Isabela disparou. Ele e Clara, por favor, você precisa ouvir isso. Isabela ficou em choque. O quê? O que mais poderia ser revelado nessa noite? O universo parecia conspirar contra ela, e novas verdades começavam a emergir, mais uma vez desmanchando seu mundo. O que mais sabia? Qual seria o verdadeiro segredo que se escondia nas sombras?
Clara tinha sido apenas uma amiga? Ou ela sempre soubera mais? O que isso significava para seu futuro, seu casamento? O peso das perguntas a esmagou, mas antes que pudesse formar uma resposta, um grito ressoou da multidão. Olhem! Uma pessoa gritou, apontando para a água novamente. O caos estava prestes a ser novamente superado por um novo evento. Isabela mal podia suportar. O que mais poderia acontecer naquele casamento de sonho, que rapidamente se tornara um pesadelo surreal? A resposta ainda estava por vir, e cada segundo parecia se estender em um abismo de incerteza. Isabela ainda estava paralisada, com um olhar fixo na cena trágica diante dela. O corpo de seu pai, Eduardo, sobre a areia, e o sussurro da multidão ecoavam na sua mente como um eco distante. O que mais poderia acontecer? O mundo parecia ter entrado em câmera lenta, movimentando-se lentamente em torno dela, enquanto sua mente tentava processar a dor que invadia seu coração. Isabela! A voz de Clara cortou a névoa de confusão. A dor estava evidente em seu rosto. Mas a amiga estava desesperada, tentando se aproximar. Precisamos entender. Eu juro que não sabia. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, se entrelaçando com a culpa. Mas Isabela não a escutava. Estava mergulhada em sua própria tempestade emocional. Rafael tentava se mover em direção ao corpo, mas a mãe dele o segurava, ainda agitada. Estava pálida, a expressão tensa como se estivesse prestes a desmaiar. Isabela, eu não posso deixar você. É perigoso. Você precisa saber de tudo. Um novo misto de pavor e urgência enchia a voz dela. Perigoso? O que pode ser mais perigoso do que isso? Isabela gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar na praia. O pânico crescia e os olhares dos convidados se tornavam cada vez mais intensos. Alguns começando a chorar, outros murmurando sobre o que poderia ter acontecido. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Pelo amor de Deus, alguém precisa ajudar! Uma mulher apontou para o mar novamente, e Isabela seguiu seu olhar, prestes a desmaiar. Do fundo da água emergia outra figura. Marisa, sua mãe, estava na água, lutando contra as ondas, desesperada. Não! Um grito escapuliu de Isabela. Marisa parecia estar mergulhando. Sua expressão de terror era inegável. A água estava agitada e ela parecia sem ar. Rafael, os oficiais, todos começaram a correr quando perceberam a situação. Porra! Alguém ajuda ela! O grito foi coletivo e intenso. Isabela só conseguiu observar em choque enquanto Marisa desaparecia sob as ondas. O coração dela martelava no peito, a dor da perda já se instalando e o desespero a consumindo. O que estava acontecendo? Era um pesadelo? Então, uma onda empurrou Marisa de volta para cima. E ela respirou fundo, mas o pânico ainda estava estampado em seu rosto. O mar parecia selvagem. Isabela não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizada. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Do fundo do mar, uma corrente surgiu, puxando Marisa de volta. Um homem apareceu de repente, um estranho, e tentou segurá-la, mas a força do mar era avassaladora. As ondas quebravam nele, enquanto ele tentava resgatar a mulher à beira do desespero. Agarrada! Eu estou aqui! Concentre-se! Isabela nunca tinha visto aquele homem. Ele mergulhou novamente e os minutos pareciam horas. O céu estava escurecendo lentamente, mas todos estavam focados em Marisa, em como trazer sua mãe de volta. Mas enquanto todos estavam tão ocupados,
um novo burburinho começou a tomar conta da multidão. É ele! É ele! Alguns sussurravam, e Isabela virou a cabeça. No meio da tensão, chegou uma figura da praia, alguém que fazia parte do passado de todos. Era Carlos, um amigo de infância que desaparecera há anos. Ele nunca deveria estar ali. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele fazia ali depois de tantos anos? Mas logo as coisas ficaram ainda mais confusas. Carlos olhou diretamente nos olhos de Isabela e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele gritou: "Não deixe ela se afogar. Você precisa saber a verdade sobre o seu pai. Eu sou seu irmão." As palavras caíram como uma bomba, rasgando a atmosfera da festa e sacudindo o chão sob os pés de Isabela. Seu mundo desabou de novo. E a realidade se transformou em um mar de incertezas e horrores. O quê? Como isso era possível? Ele, seu irmão? A vida dela estava em plena desordem e tudo o que ela acreditava estava se desmoronando em questão de segundos. Ela olhou para Clara, para Rafael, para a multidão que se tornara estranha. E no meio daquele pesadelo, seu coração disparava. E novas verdades estavam prestes a emergir entre as ondas caóticas do destino. O que mais estava escondido? Que revelações chocantes mais poderiam ser feitas naquela noite fatídica? Isabela ainda estava paralisada, com um olhar fixo na cena trágica diante dela. O corpo de seu pai, Eduardo, sobre a areia, e o sussurro da multidão ecoavam na sua mente como um eco distante. O que mais poderia acontecer? O mundo parecia ter entrado em câmera lenta, movimentando-se lentamente em torno dela, enquanto... "Isabela!" A voz de Clara cortou a névoa de confusão. A dor estava evidente em seu rosto, mas a amiga estava desesperada tentando se aproximar. Precisamos entender. Eu juro que não sabia." As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, se entrelaçando com a culpa, mas Isabela não a escutava. Estava mergulhada em sua própria tempestade emocional. Rafael tentava se mover em direção ao corpo, mas a mãe dele o segurava, ainda agitada. Estava pálida, a expressão tensa como se estivesse prestes a desmaiar. "Isabela, você precisa saber algo. É perigoso. Você precisa saber de tudo." Um novo misto de pavor e urgência enchia a voz dela. Perigoso? O que pode ser mais perigoso do que isso? Isabela gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar na praia. O pânico crescia e os olhares dos convidados se tornavam cada vez mais intensos. Alguns começando a chorar, outros murmurando sobre o que poderia ter acontecido. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. "Pelo amor de Deus, alguém precisa ajudar!" Uma mulher apontou para o mar novamente e Isabela seguiu seu olhar, prestes a desmaiar. Do fundo da água emergia outra figura. Marisa, sua mãe, estava na água, lutando contra as ondas, desesperada. "Não!" Um grito escapuliu de Isabela. Marisa parecia estar mergulhando. Sua expressão de terror era inegável. O mar parecia selvagem. Isabela não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizada. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Do fundo do mar, uma corrente surgiu, puxando Marisa de volta. Um homem apareceu de repente, um estranho, e tentou segurá-la, mas a força do mar era avassaladora. As ondas quebravam nele enquanto ele tentava resgatar a mulher à beira do desespero. "Agarrada, eu estou aqui, concentre-se." Isabela nunca tinha visto aquele homem.
Ele mergulhou novamente, e os minutos pareciam horas. O céu estava escurecendo lentamente, mas todos estavam focados em Marisa, em como trazer sua mãe de volta. O pânico aumentava, e o desespero era palpável. Então, uma onda poderosa arremessou Marisa de volta para a areia, e o homem que tentava salvá-la desapareceu na espuma branquíssima. O coração de Isabela estava na boca. O responsável por essa cena horrenda tinha sumido. Como eles poderiam estar perdendo a mãe e não saber o que fazer? Ela olhou rápida e descontroladamente para a multidão. Algo iluminou sua mente. Carlos estava ali? Ele não deveria estar ali. O último lugar onde o vira foi há anos. Você? O que você está fazendo aqui? Isabela gritou, seu coração pesando com cada palavra. Carlos ergueu as mãos, o rosto pálido e preocupado. Isabela, eu não vim aqui para machucar você. Eu vim ajudar. Mas a incredulidade tomou conta dela. Ajuntar o quê? Como você se atreve a aparecer agora no meio disso tudo? Ela estava quase gritante. Porque a verdade precisa vir à tona. Ele disparou, como se a urgência fosse maior que qualquer sensibilidade. O que aconteceu hoje e o que está acontecendo entre você, Clara e Rafael, está tudo ligado. Precisamos esclarecer isso antes que seja tarde demais. Esclarecer o quê? Você não poderia estar mais longe da verdade. Isabela virou-se, cheia de raiva, mas a confusão de Carlos a paralisou. Seu pai, ele não era apenas um estranho na sua vida. Ele estava em algo muito mais perigoso, muito mais profundo. Cláudia e eu, nós não estávamos apenas relacionados. Ele é seu pai também. O quê? O mundo de Isabela desabou. Carlos, seu irmão? E que era aquilo? Se ele era seu irmão, isso significava que ela não estava perdida em uma confusão. Ela estava enredada em uma teia de mentiras. O mar começou a rugir mais uma vez, como se estivesse respondendo à desordem interna que agora tomava conta dela. Não! Isso não pode ser verdade. Isabela virou-se para o corpo de Eduardo, agora cercado por paramédicos. Por que mais você faria parte disso? As vozes conhecidas começaram a desaparecer em meio ao alvoroço. Cada uma delas soava distante. E antes que pudesse responder à dor insuportável que agora a consumia, um novo sinal cortou o ar. Olhem! Uma convidada gritou, indicando o céu. Uma escuridão se formava, nuvens ameaçadoras reunindo-se rapidamente. Relâmpagos faiscavam, e o estrondo inconfundível de um trovão cortou o céu, ecoando a confusão sob a superfície. O olhar de Isabela foi arremessado para cima, e neste exato momento, um pensamento aterrorizante a atingiu. Algo muito mais significante estava por vir. O casamento que poderia acabar com uma promessa estava prestes a se deteriorar em um caos absoluto. O que mais estava por trás de todas essas verdades? A revelação de Carlos era apenas o começo? E até onde a tragédia daquela noite poderia levá-la? Isabel não sabia, mas uma coisa era certa: o núcleo do que acreditava estava prestes a desabar mais uma vez. E ela estava prestes a descobrir o que estava oculto nas sombras da sua vida. Isabela ainda estava paralisada, com um olhar fixo na cena trágica diante dela. O corpo de seu pai Eduardo sobre a areia. O sussurro da multidão ecoava em sua mente como um eco distante. O que mais poderia acontecer? O mundo parecia ter entrado em câmera lenta, movimentando-se lentamente em torno dela, enquanto sua mente tentava processar a dor que invadia seu coração. Isabela! A voz de Clara cortou a névoa de confusão. A dor estava evidente em seu rosto, mas a amiga estava desesperada, tentando se aproximar.
Precisamos entender. Eu juro que não sabia. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, se entrelaçando com a culpa. Mas Isabela não a escutava. Estava mergulhada em sua própria tempestade emocional. Rafael tentava se mover em direção ao corpo, mas a mãe dele o segurava, ainda agitada. Estava pálida, a expressão tensa, como se estivesse prestes a desmaiar. Isabela, você precisa saber algo. É perigoso. Você precisa saber de tudo. Um novo misto de pavor e urgência enchia a voz dela. Perigoso? O que pode ser mais perigoso do que isso? Isabela gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar na praia. O pânico crescia e os olhares dos convidados se tornavam cada vez mais intensos. Alguns começando a chorar, outros murmurando sobre o que poderia ter acontecido. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Pelo amor de Deus, alguém precisa ajudar! Uma mulher apontou para o mar novamente. E Isabela seguiu seu olhar, prestes a desmaiar. Do fundo da água emergia outra figura. Marisa, sua mãe, estava na água, lutando contra as ondas, desesperada. Não! Um grito escapuliu de Isabela. Marisa parecia estar mergulhando. Sua expressão de terror era inegável. O mar parecia selvagem. Isabela não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizada. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Do fundo do mar, uma corrente surgiu, puxando Marisa de volta. Um homem apareceu de repente, um estranho, e tentou segurá-la. Mas a força do mar era avassaladora. As ondas quebravam nele enquanto ele tentava resgatar a mulher à beira do desespero. Agarrada, eu estou aqui, concentre-se. Isabela nunca tinha visto aquele homem. Ele mergulhou novamente e os minutos pareciam horas. O céu estava escurecendo lentamente, mas todos estavam focados em Marisa, em como trazer sua mãe de volta. O pânico aumentava e o desespero era palpável. Então, uma onda poderosa arremessou Marisa de volta para a areia e o homem, que tentava salvá-la, desapareceu na espuma branquíssima. O coração de Isabela estava na boca. O responsável por essa cena horrenda tinha sumido. Como eles poderiam estar perdendo a mãe e não saber o que fazer? Ele se foi! Uma voz na multidão crocitou, mas a atenção de Isabela estava em Marisa. O que havia acontecido? Era como se o tempo tivesse congelado em um pesadelo. Então, do nada o céu escureceu ainda mais, como uma cortina caindo. Ela não estava pronta para o próximo ato dessa tragédia. E quando a tempestade finalmente se abateu, um trovão estrondoso cortou o ar. A multidão encolheu-se em um movimento coletivo. E Isabela olhou para o céu, seu coração acelerando. O que mais viria? Ela sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, enquanto todos olhavam atordoados, um raio iluminou a praia, acertando uma árvore próxima. O estrondo seguinte fez com que todos dessem um passo para trás. Mas não foi só isso. Ao mesmo tempo, uma figura familiar emergiu da escuridão formada pelas nuvens. Era Carlos, seu irmão, que havia supostamente morrido em um acidente há anos. Ele parecia mais velho, os olhos escuros como a tempestade, mas ainda assim reconhecível. Isabela! Ele gritou, a voz soando como um lamento profundo. Eu voltei! Eu preciso te contar a verdade. A multidão estava em estado de choque, as murmurações se intensificando. Carlos! Isabela trabalhou a palavra em sua garganta, a mente girando. Você está vivo! A incredulidade manifestava-se em seu tom, enquanto ela se esforçava para entender o que estava acontecendo. Sim, isso é apenas o começo. Tudo está conectado. O que aconteceu com papai e com mamãe
e até mesmo com Clara e Rafael. Ele gesticulou para a multidão, seus olhos fervendo de emoção. Eu sei do que aconteceu. Eu sei por que você está aqui e quem realmente você é. A revelação reverberou como um eco aterrador, causando um silêncio. O que mais ele sabia? Como isso estava interligado? Isabela sentiu que a realidade estava prestes a se despedaçar completamente. Cada segredo, cada mentira parecia estar prestes a emergir de alguma sombra. Mas eu pensei que você tinha morrido. O que você está falando? Ela sentiu o nó na garganta apertar, enquanto a tempestade cercava todos. O céu parecia concordar com a turbulência interna que a dominava. Por que tinha, Isabela? Eu fui forçado a me esconder. Manuel, ele é o verdadeiro culpado de tudo isso. Papai não era quem você pensava. O nome ecoou na mente de Isabela. Manuel. O que quer que estivesse em jogo era um labirinto de segredos que tomava conta de sua vida. O que esses segredos de Carlos significavam? E o que estava prestes a ser revelado que poderia transformar tudo o que ela conhecia? Com o céu escurecendo e a tempestade rugindo, Isabela sabia que a noite ainda guardava segredos devastadores. Como cada revelação mudaria o que ela pensava saber sobre sua família, seus amigos e até mesmo sobre si mesma. E a tempestade, que começara como um cenário de terror, agora se tornava um reflexo das verdades ainda não reveladas. O que mais viria das sombras? Isabela ainda estava paralisada, com o olhar fixo na cena trágica diante dela. O corpo de seu pai, Eduardo, sobre a areia. O sussurro da multidão ecoava em sua mente como um eco distante. O que mais poderia acontecer? O mundo parecia ter entrado em câmera lenta, movimentando-se lentamente em torno dela, enquanto sua mente tentava processar a dor que invadia seu coração. Isabela! A voz de Clara cortou a névoa de confusão. A dor estava evidente em seu rosto. Mas a amiga estava desesperada, tentando se aproximar. Precisamos! As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, se entrelaçando com a culpa. Mas Isabela não a escutava. Estava mergulhada em sua própria tempestade emocional. Rafael tentava se mover em direção ao corpo, mas a mãe dele o segurava, ainda agitada. Estava pálida, a expressão tensa, como se estivesse prestes a desmaiar. Isabela, você precisa saber algo? É perigoso. Você precisa saber de tudo. Um movo misto de pavor e urgência enchia a voz dela. Perigoso? O que pode ser mais perigoso do que isso? Isabela gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar na praia. O pânico crescia e os olhares dos convidados se tornavam cada vez mais intensos, alguns começando a chorar, outros murmurando sobre o que poderia ter acontecido. De repente, um grito estrondoso cortou o ar. Pelo amor de Deus, alguém precisa ajudar! Uma mulher apontou para o mar novamente, e Isabela seguiu seu olhar, prestes a desmaiar. Do fundo da água emergia outra figura. Marisa, sua mãe, estava na água, lutando contra as ondas, desesperada. Não! Um grito escapuliu de Isabela. Marisa parecia estar mergulhando. Sua expressão de terror era inegável. O mar parecia selvagem. Isabela não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizada, mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Do fundo do mar, uma corrente surgiu, puxando Marisa de volta. Um homem apareceu de repente, um estranho, e tentou segurá-la, mas a força do mar era avassaladora. As ondas quebravam nele enquanto ele tentava resgatar a mulher à beira do desespero. Agarrada! Eu estou aqui! Concentre-se! Isabela nunca tinha visto aquele homem.
Ele mergulhou novamente, e os minutos pareciam horas. O céu estava escurecendo lentamente, mas todos estavam focados em Marisa, em como trazer sua mãe de volta. O pânico aumentava e o desespero era palpável. Então, uma onda poderosa arremessou Marisa de volta para a areia. E o homem que tentava salvá-la desapareceu na espuma branquíssima. O coração de Isabela estava na boca. O responsável por essa cena horrenda tinha sumido. Como eles poderiam estar perdendo a mãe e não saber o que fazer? Ele se foi! Uma voz na multidão crocitou. Mas a atenção de Isabela estava em Marisa. O que havia acontecido? Era como se o tempo tivesse congelado em um pesadelo. Então, do nada, o céu escureceu ainda mais, como uma cortina caindo. Ela não estava pronta para o próximo ato dessa tragédia. E quando a tempestade finalmente se abateu, um trovão estrondoso cortou o ar. Multidão encolheu-se em um movimento coletivo. Isabela olhou para o céu, seu coração acelerando. O que mais viria? Ela sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, enquanto todos olhavam atordoados, um raio iluminou a praia, acertando uma árvore próxima. O estrondo seguinte fez com que todos dessem um passo para trás. Mas não foi só isso. Ao mesmo tempo, uma figura familiar emergiu da escuridão formada pelas nuvens. Era Carlos, seu irmão, que havia supostamente morrido em um acidente há anos. Ele parecia mais velho, os olhos escuros como a tempestade, mas ainda assim reconhecível. "Isabela!" ele gritou, a voz soando como um lamento profundo. "Eu voltei! Eu preciso te contar a verdade." A multidão estava em estado de choque, as murmurações se intensificando. "Carlos?" Isabela trabalhou a palavra em sua garganta, a mente girando. Você está vivo?" A incredulidade manifestava-se em seu tom, enquanto ela se esforçava para entender o que estava acontecendo. "Sim, e isso é apenas o começo. Tudo está conectado. O que aconteceu com papai e com mamãe, e até mesmo com Clara e Rafael." Ele gesticulou para a multidão, seus olhos fervendo de emoção. "Eu sei do que aconteceu. Eu sei por que você está aqui e quem realmente você é." A revelação reverberou como um eco aterrador, causando um silêncio. O que mais ele sabia? Como isso estava interligado, Isabela sentiu que a realidade estava prestes a se despedaçar completamente. Cada segredo, cada mentira, parecia estar prestes a emergir de alguma sombra. "Mas eu pensei que você tinha morrido. O que você está falando?" Ela sentiu o nó na garganta apertar, enquanto a tempestade cercava todos. O céu parecia concordar com a turbulência interna que a dominava. "Por que tinha, Isabela? Eu fui forçado a me esconder." "Manuel, ele é o verdadeiro culpado de tudo isso. Papai não era quem você pensava." O nome ecoou na mente de Isabela. Manuel. O que quer que estivesse em jogo era um labirinto de segredos que tomava conta de sua vida. O que esses segredos de Carlos significavam? E o que estava prestes a ser revelado que poderia transformar tudo o que ela conhecia? Com o céu escurecendo e a tempestade rugindo, Isabela sabia que a noite ainda guardava segredos devastadores. "E isso não é tudo, Isabela!" Carlos gritou novamente. A angústia em sua voz ecoava com a força da tempestade. "Francesca, sua avó, ela não é quem você pensa que é." A multidão ficou em silêncio novamente. Mas Isabela sentiu seu coração acelerar. O que ele queria dizer com isso? Ela também fez parte de tudo. E só você pode pará-la. Isabela olhou para os rostos familiares
agora tão estranhos. O que você quer dizer com isso? O que a vovó tem a ver com tudo isso? O pânico a consumia. A tempestade aumentava. E Irene, a mãe de Rafael, estava prestes a desmaiar. Isabela, todos correm perigo. Clara, com o rosto pálido, olhou de um para o outro, seu olhar cheio de dúvida. O que mais está escondido? O desespero na voz dela ressoou como um eco. E Isabela percebeu que a verdade estava se desdobrando em uma dimensão além do que poderia compreender. Ela, Francesca, está tramando algo que pode afetar todos nós. Não acredite na aparente inocência dela. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. O desespero na voz de Carlos era palpável. As palavras dele reverberaram como um trovão no cérebro de Isabela. Cada uma delas era uma faca cortante, revelando uma rede de mentiras. O caos se formava e agora ela não sabia em quem confiar. O que estava realmente por trás da tragédia que se desenrolava? O que mais restava a ser descoberto naquele mar de incertezas? Isabela sabia naquele momento que as marés estavam mudando e com elas, sua vida adoravelmente confusa estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda maior. O que realmente aconteceria a seguir a deixaria presa em um redemoinho de emoções inesperadas e escolhas difíceis. Isabela ainda estava paralisada, o olhar fixo em Carlos, tentando entender a onda de revelações que o irmão acabara de jogar sobre ela. Meu irmão? Você está dizendo que sempre esteve aqui? A tempestade ao redor deles parecia acompanhar sua confusão. As nuvens se acumulando como se o céu também estivesse prestes a desabar. Sim, Isabela, eu sou seu irmão. E sua avó, ela esteve por trás de tudo isso. Carlos gritou, a voz rasgando o ar tenso da praia. Isabela sentiu o chão se mexer sob seus pés. As palavras de Carlos não apenas chacoalhavam sua vida, mas também a realidade que acreditava conhecer. O que você quis dizer com que a avó estava envolvida? Eu não entendo. A voz dela tremia, não só de raiva, mas de um medo palpável, que perdurava como um eco dentro dela. Como você? Como você poderia saber disso? Carlos respirou fundo. Porque ela sempre soube. O que aconteceu com nosso pai? O que ele estava fazendo? E o que podia fazer você ser a próxima vítima? Isabela viu o pânico no olhar dele. Cada palavra parecia uma faca, cortando ainda mais as camadas de confusão que a envolviam. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo alto cortou o ar, seguido de um grito angustiante. Olhem! Uma mulher da multidão apontou para a água, onde uma nova figura havia emergido. Era a Marisa, sua mãe, novamente se debatendo nas ondas, mas agora com uma expressão de pura desolação. Não, mãe! Isabela gritou, mas antes que pudesse se mover, o corpo de Marisa foi puxado para baixo por algo invisível, como se as águas tentassem engoli-la. O horror tomou conta do coração de Isabela. O que estava acontecendo? O desespero tomou conta dela, e um nó se formou em sua garganta. Isso não pode ser! Rafael finalmente se moveu. Ele estava chocado, mas a urgência eclipsou o medo. Ele pulou para a água, nadando contra as ondas revoltadas, enquanto a figura de Marisa desaparecia nas profundezas mais uma vez. O choque na multidão era palpável. Olhos arregalados e bocas abertas em estado de incredulidade. A atmosfera estava abafada. O pânico crescendo. Alguém chame ajuda! Gritou outra mulher. Detalhes criavam um quadro de caos. Carlos, em pé ao lado de Isabela, tinha os olhos fixos na direção onde Marisa havia desaparecido. Por que ela estava na água? O que ela está fazendo? O tom estava cheio de tensão. Eu não sei de nada. Isabela gritou,
as palavras deslizando para fora, carregadas de um sofrimento inexplicável. Mãe, por favor, volte. Justo quando ela estava prestes a se atirar na água, algo incrível aconteceu. Uma onda gigante subiu, arremessando uma sombra sobre a praia. A figura de Marisa apareceu, mas não sozinha. Ao seu lado, emergiu uma mulher que Isabela nunca havia visto antes, e que parecia com sua mãe, mas ainda assim diferente. Olhos brilhantes e uma expressão serena que contrastavam com o desespero da cena. Você não pode ser! Isabela apelou confusa. Quem é você? A nova mulher sorriu suavemente. Sou Francesca, sua avó. As palavras caíram como uma tempestade. O clima ao redor parecia ficar mais pesado e a multidão sussurrava em um frenesi. O que essa mulher estava fazendo ali? A revelação não apenas mudava os traços familiares, mas também as sombras que já dançavam em suas relações. Estou aqui para consertar as coisas, Isabela, disse Francesca. Mas para isso, preciso que você me ouça. Há segredos que precisam vir à tona. Segredos que podem mudar tudo o que você sabe. As palavras pareciam ecoar em uma sinfonia de confusão. Por que, avó? Por que você nos colocou nisso? Por que não me contou antes? Eu sou parte disso? Cada pergunta aumentava a urgência, como se ela estivesse diante de um abismo, prestes a despencar. Porque você nunca esteve a salvo, minha querida. Francesca respondeu, a calma dela imperturbável. E isso não é tudo. O que aconteceu com seu pai não foi um acidente, foi uma armadilha. E se você não agir agora... Isabela mal conseguiu ouvir o que a avó havia dito. O mar rugindo, o desespero crescendo ao seu redor. A revelação deixava um rastro de perguntas sem resposta, e tudo parecia girar. O que deveria ser um casamento feliz estava se transformando em um pesadelo. E agora ela não sabia de que lado estava, em quem confiar. E no momento em que as palavras de Francesca se dissiparam, a tempestade se intensificou. O céu escureceu ainda mais. Um raio cortou o ar e um som estrondoso partiu as ondas. O que mais estava prestes a vir à tona? Isabela sentiu que mais segredos estavam a caminho, e ela não sabia se seria capaz de lidar com as verdades que ainda estavam por vir. A tempestade rugia em torno de Isabela, e cada palavra da avó parecia ecoar como um trovão. Eu sou sua avó, Francesca disse. Mas Isabela não conseguia processar. O que isso significava? Seu corpo tremia. O mundo estava desmoronando, e a verdade que ela tentava alcançar parecia se afastar como as ondas do mar. Por que você não me disse antes? O desespero lhe consumia. As lágrimas escorriam, misturando-se com a chuva fina que começava a cair. Por que agora? Por que no meio de tudo isso? Francesca deu um passo à frente, mas não conseguia chegar perto. Porque você precisava estar pronta. As coisas não são simples. Seu pai, Eduardo, ele tentou proteger você, mas não conseguiu. Cada palavra era como um golpe, e Isabela sentiu que o chão sob seus pés se abria enquanto tentava entender. Então, com um movimento rápido, uma sombra surgiu atrás de Rafael, um homem de sobrenome misterioso. Manuel apareceu. O olhar dele estava fixo em Isabela com uma intensidade inquietante. O que você está fazendo aqui? Rafael perguntou, confuso, mas o olhar de Manuel não se desviou. Esta é a verdadeira razão pela qual você nunca deve ter acreditado nas mentiras contadas a você. Manuel sorriu, mas não havia nada de bom nesse sorriso. Você realmente pensou que poderia escapar do que fizemos?
Não se esqueça de que você está ligada a tudo isso. Isabela congelou. O desespero se transformou em confusão. O que você quer dizer com isso? De que você está falando? Uma sensação de frio subiu pela espinha dela. Cada palavra que saía da boca dele soava como um eco distante de algo que não compreendia. Antes que alguém pudesse responder, um grito aterrorizado cortou o ar. Marisa! Era uma mulher desconhecida, mas seu desespero era palpável. A mãe de Isabela emergiu da água, quase à beira do desespero, e então caiu de joelhos na areia. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados. Eduardo, o que você fez? As palavras dela pareciam paralisar a todos. Manuel, em particular, ficou em silêncio, os músculos do rosto tensionados. A multidão, já em estado de pânico, agora murmurava nervosamente, cada um tentando entender o que estava acontecendo. A situação estava se tornando um choque generalizado. Ele não pôde me proteger, porque ele não voltou a tempo. Marisa chorou, e as lágrimas misturaram-se à chuva. O ato de desespero chegou a colocar um ponto final em qualquer vestígio de dúvida que ainda restava. O eco de "porque ele não voltou a tempo" reverberou na mente de Isabela. O que aquela mulher queria dizer? Marisa, o que aconteceu com meu pai? Isabela gritou, a voz se destacando em meio ao caos. Por que você diz isso? Mas Marisa não respondeu. Todos os olhos estavam agora fixos nela. Os murmúrios da multidão se intensificavam, as expressões de choque se transformando em algo mais profundo. Os laços familiares, amizades, tudo o que Isabela considerava seguro, agora estava se desintegrando. Ele sempre esteve em perigo, e você não viu. Manuel disse, o tom carregado de um desprezo mal escondido. As escolhas que ele fez, os segredos que ele escondeu, e agora você paga o preço. Isabela, com o coração martelando no peito, gritou, o que você quer dizer com isso? A tempestade ao seu redor parecia aumentar, ecoando suas emoções confusas. Nesse momento, um trovão rasgou o céu, e a luz de um relâmpago iluminou o local, revelando o que antes estava escondido nas sombras. A mistura de ansiedade e revelação era insuportável. Blueprints de uma vida inteira desmoronavam diante dos seus olhos. E ao lado dela, Clara, também paralisada, olhava para Rafael. E em um instante tomaram uma decisão. Precisamos ir! Agora! Os dois gritaram juntos, mas quando se moveram, algo os deteve. O mar começou a agitar-se violentamente e uma enorme onda se formou, vindo em sua direção. Era uma força incontrolável, feroz e pronta para engolir tudo em seu caminho. Isabela sentiu seu coração parar, não só pela onda, mas pela revelação. O que vai acontecer agora? O desespero a consumia. As verdades estavam à vista. Mas o que fazer com elas? Como lidar com o caos que o cercava? E antes que qualquer um pudesse responder, tudo se transformou. A onda atingiu a praia com uma força avassaladora, e a última coisa que Isabela viu antes de ser arrastada foi o olhar horrorizado de Manuel. Os segredos estavam prestes a ser revelados, mas agora a própria vida estava em jogo. Isabela sentiu sua respiração falhar quando a onda colidiu contra a praia, arrastando-a junto com os segredos que tinham sido despedaçados sob o peso das verdades. O mar revolto parecia engolir tudo, e ela lutou contra a corrente, o coração disparado de desespero. A última imagem de Rafael, gritando e estendendo a mão, foi seu único pensamento.
O mundo girou e tudo escureceu. Depois de momentos que pareceram eternos, ela finalmente emergiu uma superfície. O sol ainda brilhava, mas a dor em seu peito era imensa. Olhando ao redor, o caos da festa havia se transformado em tumulto. Carlos e Francesca estavam próximos, mas tudo parecia um borrão. As pessoas gritavam, algumas ajudando Marisa, outras tentando controlar o tamanho da onda. Isabela! Carlos, venha, precisamos acabar com isso. Você é a chave para entender tudo. A determinação em seu olhar penetrava profundamente, mas Isabela não conseguiu sentir a urgência. O que era mais importante, salvar sua mãe ou enfrentar a verdade? Marisa se arrastou até a areia, pálida e exausta. O rosto dela estava coberto de areia e lágrimas. Eduardo! Ela gritou, a voz ecoando com dor, enquanto olhares preocupados se voltavam para o corpo inerte. O que aconteceu? A cena era surreal, quase como um filme horrendo. O murmúrio da multidão tornava-se cada vez mais intenso, com pessoas tentando entender o caos à sua volta. Clara, seu rosto estava pálido, olhou diretamente para Isabela, com um olhar de desespero. Precisamos fazer algo, disse ela, e sua voz tremia. Isabela sentiu um aperto no coração. O que eu faço? Um nó se formava na garganta. A verdade que Carlos havia revelado, de que sua avó estava envolvida em tudo. Dad era a última coisa que precisava agora. Não sabia se poderia lidar com mais isso. A tempestade em seu interior e ao seu redor fazia tudo parecer irreal. Isabela, você precisa encarar seus medos. Estamos juntos nessa. Carlos insistiu. Se não o enfrentar agora, vai perder mais do que imagina. As palavras dele foram como um chamado. Uma pequena fagulha de esperança surgiu. Reunindo toda a coragem que podia, ela decidiu: certo! Se há algo que eu preciso saber, então que seja agora. Ela virou-se para Francesca, que a observava. Eu quero saber a verdade. Francesca respirou fundo, e algo mudou em sua postura. A verdade não é fácil de engolir. Mas você deve saber que seu pai fez pequenos sacrifícios para proteger você de Manuel. Ele não queria que você fizesse parte disso. Mas agora você é parte disso. As palavras dela penetraram em Isabela como a lâmina fria de uma faca. O que seu pai havia feito? Os segredos nunca ditos estavam se revelando. Cada revelação se sentia como um tapa na cara. O peso do mundo estava sobre seus ombros, mas algo estava começando a fazer sentido. Isabela piscou contra a chuva que caía. Preciso saber. O que mais você escondeu sobre meu pai? Ele pode estar em perigo. Um silêncio carregado de tensão surgiu, e cada um ao redor se virou para a avó, como se aguardassem a resposta que poderia mudar tudo. Francesca hesitou por um momento, mas finalmente respirou fundo. Eduardo sabia sobre o plano de Manuel. Ele tentou protegê-la, mas não teve tempo. E essa noite, ele queria te manter a salvo e atualizada. Mas não conseguiu. Isabela sentiu o desespero daquelas palavras. Ela não queria ouvir. Então, ele sempre esteve em risco por minha causa? O coração acelerava e uma parte dela queria recuar, mas a necessidade de saber era maior. Sim, eu vou te ajudar. Vamos desvendá-los juntos, Francesca disse, puxando a mão de Isabela. Vamos! Carlos gritou, encorajando-a a se levantar, o olhar cheio de determinação. Todo mundo olhou. Os murmúrios se intensificaram, mas Isabela sentia que finalmente se reconectava com aqueles que importavam. Clara caminhou para seu lado, seu olhar angustiado se tornando de apoio. Estamos ao seu lado. E assim naquela tempestade, nas ondas do mar. Enquanto a tormenta exterior quietava,
a resolução de Isabela começou a tomar forma. A dor sentida era real, mas o desejo de liberdade e verdade no coração dela estava começando a brilhar. O dia de encerramento estava próximo, mas o que restou da jornada? Isso é o que precisamos. Agora é hora de revelarmos os segredos. Isabela gritou. A determinação ecoou e seus olhos brilhavam com um propósito inabalável. Não estou sozinha nesse inferno. E antes que qualquer um pudesse responder, a tempestade diminuiu. O sol começou a surgir lentamente. Isabela sabia que a jornada estava longe de terminar, mas que junto de suas verdadeiras famílias, o que eles descobririam juntos, enfrentariam qualquer escuridão. E agora, apostando tudo, concluo com você. Não deixe de se inscrever. Este é o momento. Esquece o botão vermelho e clique nele agora. Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Espalhe a notícia ao clicar e comente suas reações e teorias. Além disso, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho. Vamos juntos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e demonstrar seu apoio. Você é parte dessa jornada.